Olá, eu quero falar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso curso de especialização em práticas meditativas do Ashram Urbano. E esse curso ele tem uma intenção dupla de trazer primeiramente a experiência da prática da meditação, um embasamento teórico, um embasamento filosófico, embasamento histórico também. E para isso nós tratamos de fontes sânscritas antigas, lemos textos antigos, procurando absorver deles algo muito específico, aquilo que nos ajuda a construir a nossa prática pessoal. E o segundo ponto é estabelecer alguns tipos de conhecimentos que ajudem a nossa experiência como professoras e professores de meditação, ou seja, que nossa experiência de ensino seja aprofundada, seja consolidada, ganhe mais embasamento. Então nós aprendemos a meditar e aprendemos a ensinar a meditar, a guiar práticas meditativas. A partir desse princípio, desse objetivo, nós vamos construir com os textos antigos o que nós vamos chamar de percursos meditativos. Então, nós vamos buscar nesses textos aquelas sequências fundamentais, desde o sentar-se para meditar, aquilo que nós chamamos de postura, asana. E asana aqui tem um sentido muito específico para nós. Nós nos embasamos na literatura tântrica para entender o que é um asana de meditação. Basicamente é estabelecer-se no seu centro e aprendemos então o que isso significa, o que é esse centro, que relação essa dimensão interior tem com aquilo que nós chamamos de consciência, de universalidade, de princípios que estão além da nossa própria experiência pessoal. E também a partir do asana, aquilo que nós vamos chamar de pranayama, que, simplificando, eu chamo de respiração meditativa. Aquela respiração que nós alcançamos espontaneamente, ainda que haja um certo preparo, isso surge espontaneamente a partir do asana, a partir da postura. A respiração meditativa, então, encontra uma certa união entre a nossa experiência pessoal, individual, e o vibrar de forma mais sutil, que conecta-se aos conceitos de spanda, aos conceitos de vibração, que aprendemos ao longo do curso e também embasamos com a literatura antiga. Então temos dois passos fundamentais, a postura e a respiração. E a partir disso nós vamos estabelecer um contato com um repertório de práticas antigas baseado em literatura tântrica especialmente e mais especificamente ainda o tantrismo não dual, shivaísmo da Caxemira, onde nós vamos aprender alguns dharanas, ou seja, alguns tipos de conteúdos que vão ser trazidos após o asana, após a respiração meditativa, ou seja, após a postura, após o pranayama. Nós vamos estabelecer então certos focos de concentração, desde as mais densas, pontos ao longo do corpo, a própria concentração na respiração como um objeto de meditação, até práticas mais sutis, que nos conectam então àquilo que não é exatamente um objeto de meditação, um objeto no qual nós nos colocamos a atenção, mas é o próprio princípio do não dualismo. A mente, ela vai se estabelecendo como uma forma que paira ali internamente, e aquilo que está por detrás da mente, aquilo que ilumina a mente, de acordo com a linguagem desses textos antigos, se estabelece em si mesmo. É o próprio princípio da consciência, aquilo que chamamos tecnicamente de percipiente, sobre si mesmo. Então, fazemos isso de uma maneira técnica, de uma maneira aprofundada, embasada. Então, seguindo percursos meditativos, um repertório de práticas meditativas, que vai desde os mais densos, concentração na respiração, pontos ao longo do corpo, até práticas mais sutis. Nesses percursos que nós estabelecemos interiormente, então, tem os nossos repertórios de práticas. E aí aprendemos como fazer isso, como penetrar nesses estados que esses conteúdos meditativos trazem, e após isso, principalmente para quem orienta práticas, entender como guiar as meditações e como também fazer o retorno, ou seja, como estabelecer numa aula de meditação
a permanência e a volta, né? Porque uma vez que conquistamos um determinado estado, esse estado não vai ser jogado fora, não vai ficar para trás, mas é necessário que este estado meditativo seja absorvido na vigília comum, ou seja, o processo de abrir os olhos também é um processo meditativo gradual, suave, consciente, como eu gosto de falar nas práticas, nas orientações, e o retorno. Tudo isso nós fazemos ao longo de cerca de 6 meses de aulas, uma aula teórica por semana, uma aula prática por semana, ou seja, são 2 aulas, o curso é inteiramente online e ao vivo, dialogamos, construímos conjuntamente essas ideias a partir das reflexões, das perguntas e da exposição que eu já trago ali previamente organizada. E aí as aulas ficam gravadas para quem não pode acompanhar ao vivo na sua totalidade ou para quem precisa faltar, enfim. Então o curso é ao vivo, online, claro, e com gravação. Qualquer dúvida, se tiverem interesse, entre em contato conosco, vai ser um prazer conversar com vocês. E qualquer tipo de questão que vocês queiram trazer, não se importem em trazê-las. Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas e ficam receosas, mas tragam porque o nosso curso está aqui prestes a iniciar, começa no dia 16 de abril, ainda dá tempo de fazer parte dessa turma. Entrem em contato, se quiserem mais informações, mandem uma mensagem que nós encaminhamos, mais uma mensagem com todos os detalhes dos cursos. Isso tudo está ali no nosso site, ashramurbano.com, e vai ser um prazer ter vocês nessa turma. Muito obrigado e até breve.